Volto com a nossa aula sobre o que é o Espiritismo, utilizando o livro do mesmo título. E recapitulando a aula passada, a gente estava falando sobre um fato muito importante de se considerar, né? E que a obsessão, independente do se a pessoa é médium ou não é médium, pode acontecer, né? Qualquer ser humano pode estar sofrendo obsessão de algum espírito, tá? E a causa da obsessão não é a mediunidade, tá bem? A causa da obsessão são outras causas. Por exemplo, você ter inimigos que já estão no outro lado. Você ter comportamentos, né, negativos, pensamentos negativos. Você ter karmas, etc, 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 tá bem? E aí a gente coloca aqui que o médium não esclarecido pode ser enganado pelas aparências, tá bem, gente? Ai, o que aconteceu aqui? Peraí. Espera só um pouquinho. Tá bem? O médium não esclarecido pode ser enganado pelas aparências. E aí ele pode pensar que ele está falando com um bom espírito e na verdade é um espírito enganador, né? Então a gente tem que entender muito bem a natureza dos espíritos que se apresentam, tá? Esse médium que não é esclarecido, ele pode ser enganado, tá? E não vai nem perceber. Mas um médium que for prevenido, que estudou bastante, ele vai perceber, ok? E aí, para a gente saber mais a respeito de tudo isso, dá uma olhada no livro dos médios que aprofunda esse conhecimento, tá? Hoje a gente vai falar sobre as qualidades dos médiuns. Quais são as qualidades dos médiuns, né? Como é que a gente vê isso? E aí ele diz assim: a faculdade mediúnica é uma propriedade do organismo. O que isso quer dizer, gente? Que é uma propriedade física, tá bem? E não depende das qualidades morais do médium. Então não quer dizer que se você for um médium, uma pessoa maravilhosa, você vai ser um médium com a faculdade mediúnica, né, ostensiva. Você vai ser um médium bom, um médium que ouve os espíritos, que vê. Você pode ser uma pessoa boa e não ser médium, né? Então não depende do organismo, tá bem? Você pode ser um médium charlatão e ter essa faculdade muito boa. Por exemplo, a gente quer ver um exemplo legal? Tem músicos, né, que são músicos maravilhosos, mas são pessoas horríveis. São pedófilos, são pessoas que maltratam os fãs, são pessoas intratáveis dentro de casa. Então, não significa que ele vai ser um mau músico. Por exemplo, um médico, ele pode entender muito bem de ciência, da medicina do corpo humano e, ao mesmo tempo, tratar os pacientes dele que nem um lixo, né? Ou então não ajudar ninguém, só prejudicar mais para ganhar dinheiro em cima da doença. Então, né, a faculdade mediúnica não depende do organismo do ser humano, tá? A faculdade se nos mostra desenvolvida tanto nos mais dignos seres humanos como nos mais indignos. Não se dá, porém, o mesmo com a preferência que os espíritos bons dão ao médium, tá bem? A preferência dos espíritos é diferente da faculdade mediúnica. Vamos lembrar disso, tá? Os espíritos bons se comunicam mais ou menos de boa vontade por esse ou aquele médium, segundo a simpatia que lhe votam, tá? Então, se o espírito gosta do médium, ele pode se comunicar, ele tem permissão, aí ele vai lá e se comunica com o médium. Senão, ele não se comunica. Não depende se o médium é uma pessoa boa ou uma pessoa ruim, tá? Não depende disso. A boa ou má qualidade de um médium não deve ser julgada pela facilidade com que ele obtém comunicações, mas por sua aptidão em recebê-las boas e em não ser ludibriado pelos espíritos levianos e enganadores, tá? Então não interessa se ele recebe as comunicações
por vias fáceis, com facilidade. Se todos os espíritos se comunicam, são espíritos ruins, entendeu? Então não adianta nada você ter um aparelho de som bom se você só escuta música ruim. Você só passa música ruim. O que adianta você ter uma televisão maravilhosa, um aparelho de televisão lindo e só tem filme ruim na TV? Não adianta em nada, tá? Então você não pode qualificar um médium, sendo ele bom ou ruim, pela facilidade com que ele obtém as comunicações, tá? Mas pela facilidade de receber boas comunicações e de não ser enganado, ok? Isso vai fazer toda a diferença do médium, ok? Os médiums menos moralizados, aqueles que são sem vergonha, que gostam de dinheiro, que gostam de tudo que a gente sabe que é uma coisa errada, né? Que prefere ganhar dinheiro em cima da mediunidade, que prefere seduzir os clientes, que são sedutores e tal. Essas pessoas que não têm uma moral elevada recebem também algumas vezes excelentes comunicações. Então, prestem bem atenção, tá? Essas comunicações que são boas não podem vir senão de bons espíritos, o que não deve ser motivo de espanto. Prestem bem atenção. É muitas vezes no interesse dos médiuns e com o fim de dar-lhes sábios conselhos. Se eles os desprezam, maior será a sua culpa, porque são eles que lavram a sua própria condenação. Então, se você tem um médium que é um médium mau caráter, né? E ele recebe boas comunicações, excelentes, por sinal, de bons espíritos, isso não significa que é uma coisa ruim, é uma coisa boa para poder dar educação a ele, para poder ele melhorar. Então, vem espíritos bons falar com esses tipos de pessoas, tá? Eles não são desprezados. Essas pessoas não vão ser desprezadas pelos espíritos, porque é elas que mais necessitam da ajuda deles. Deus, cuja bondade é infinita, não pode recusar assistência àqueles que mais necessitam dela. O virtuoso missionário, que vai moralizar os criminosos, não faz mais que os bons espíritos com os médiuns imperfeitos. Então, os espíritos bons vão lá nos médiuns imperfeitos para poder ajudar eles. Se eles desprezarem a ajuda, aí é uma coisa que eles vão ter que carregar, ok? É um problema deles. De outra sorte, os bons espíritos, querendo dar um ensino útil a todos, servem-se do instrumento que tem à mão. Porém, deixam-no logo que encontram outro que lhes seja mais afim e melhor se aproveite de suas lições. Retirando-se os bons espíritos, os inferiores, aqueles espíritos inferiores que pouco se importam com as más qualidades morais do médium, acham então o campo livre. Então os espíritos inferiores vão ter campo livre para atuar naquele médium que é sem vergonha, que está fazendo as coisas erradas, que não quer aprender, sabe? Que está querendo continuar no erro. Resulta daí que os médiums imperfeitos, moralmente falando, os que não procuram emendar-se, tarde ou cedo são presas dos maus espíritos que muitas vezes os conduzem à ruína e às maiores desgraças, mesmo na vida terrena, tá bom? Quanto à sua faculdade, né, a faculdade mediúnica, tão bela no começo e que assim devia ter sido conservada, perverte-se pelo abandono dos bons espíritos e afinal desaparece, tá? Então, no final, esse médium que se recusa a melhorar o comportamento dele, ele vai acabar perdendo a faculdade dele, ok? E sendo abandonado pelos bons espíritos, porque é assim que ele quis. Bom, gente, ficamos por aqui por hoje. Deus abençoe vocês. Até a próxima.